Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Flávia Melania, eu sou procuradora da Fazenda Nacional e hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês levarem em consideração antes de irem fazer a prova objetiva, a primeira fase dos concursos de procuradoria. Essa dica que tem início logo quando o edital do concurso tão desejado por você é publicado. E agora, o que eu tenho que fazer? Quais adequações, quais medidas adotar para aumentar a minha chance de ser aprovada? Pessoal, a primeira coisa que deve ser feita, obviamente, assim que o edital é publicado, é a análise desse edital, sobretudo em relação às matérias cobradas. Isso porque no estudo pré-edital, no estudo regular de procuradorias, a gente estuda aquelas matérias que têm uma incidência maior nestes concursos, que coincidem na maior parte dos editais, mas obviamente sempre existirão peculiaridades. Então vai ter um cenário em que você estudava matérias no pré-edital que não caem no edital do concurso que acabou de sair, e também vai acontecer de surgirem matérias nesse edital que você nunca teve o contato, seja porque foi uma especificidade da banca, seja porque a probabilidade de cair era baixa e, portanto, você preferiu, no momento de pré-edital, dedicar mais em matérias com maior incidência. Isso é comum. Mas então, o que fazer com isso? Primeira coisa, adequar o seu cronograma. Você precisa retirar aquelas matérias que você estudava e não são mais cobradas e colocar as matérias que você não estudava e que agora serão cobradas, dando uma especial importância a essas novas matérias. E aqui está uma dica preciosa. Muita gente comete o erro de deixar de escanteio essas novas matérias que são diferentes mesmo, porque tendem a imaginar que os demais concorrentes também não estudavam e também terão um desempenho ruim na prova. Ou então pensam que essa é uma matéria, um exemplo, legislação local, que eu vou estudar ali nos últimos 15 dias, eu pego, faço uma leitura e eu vou conseguir ter um bom êxito. Isso não funciona. E eu aprendi isso na pele. E depois vi muitas pessoas comentando como negligenciar essas matérias diferentonas do edital pode ser muito prejudicial e pode, inclusive, ser o único motivo pelo qual você não logrou isso naquela primeira fase. Se os seus concorrentes não vão dar importância para essas matérias laterais, é a sua chance de se diferenciar deles. E, portanto, o que eu aconselho é que vocês, desde o primeiro momento que ficaram sabendo que aquela matéria vai ser cobrada, deem uma preferência ao estudo delas no seu cronograma. Como assim preferência? Eu vou estudar só elas e não vou estudar as outras matérias? Não. A preferência é: coloque uma carga horária semanal maior para essas matérias. Não só porque é a chance de você se diferenciar do seu concorrente, mas, sobretudo, porque você não tem um contato prévio com essa matéria. Estudar nos últimos 15 dias, um mês, não vai adiantar. Muitas vezes, embora matérias laterais, são matérias complexas que você não vai conseguir decorar apenas, você vai precisar entender. Vamos trazer um exemplo. Ambiental. Direito ambiental é uma matéria que não cai sempre em concurso de procuradoria, mas que sim, ela vira e mexe, aparece em um edital. Vamos supor que você não estuda essa matéria. Gente, direito ambiental, você precisa ter um conhecimento bom para conseguir compreender a lei seca, os termos ali técnicos utilizados e conseguir acertar uma questão. Não acreditem que nos últimos 15, 20 dias, um mês, vocês vão resolver esse problema e vão acertar as questões. É necessário uma base, justamente por você não ter essa base no momento anterior da publicação do edital, porque não fazia parte do seu estudo regular, é que agora, no pós-edital, você precisa dar um gás nas matérias diferentes e somente manter o estudo, manter a resolução de questões das outras matérias que você domina mais. Uma segunda dica que eu queria dar, que é muito importante também, e que eu fiz e funcionou bastante, desde o momento em que houve a publicação do edital, quando vocês estiverem estudando as matérias que irão cair, sejam matérias que você já estudava, já tinha contato antes, sejam essas novas matérias. Tenham um caderno para vocês irem anotando, eu tô falando tudo numa perspectiva de pré-primeira fase, prova objetiva. Tenham um caderno para vocês irem anotando os artigos, dispositivos legais que vocês têm mais dificuldade, que vocês percebem que são muito cobrados nas questões ali fechadas, quando você está treinando ali no aplicativo de questões, no que concursos, e que normalmente há uma troca de letrinha, aquela dita pegadinha, que toca na minúcia. Existem vários artigos desse tipo. Por exemplo, no âmbito do direito administrativo, matéria de licitações, a parte de inexigibilidade, dispensa de licitação é muito cobrada e eles trocam muito ali as hipóteses para confundir o candidato. Esse é um artigo que eu anotei no meu caderno, depois eu percebi
a cobrança demasiada e um erro recorrente. Outro artigo que eu me recordo do Código de Processo Civil, eles trocavam muito as hipóteses de litigância de má-fé e de ato que atenta à dignidade da justiça, as hipóteses. Eu anotava esses artigos. Isso, como eu disse, publicou o edital, comecei a fazer ali a minha revisão e o início de estudo de outras matérias que passaram a ser cobradas, e eu fui percebendo isso no meu dia a dia. Vá anotando, futuramente eu vou te falar o que você vai fazer com isso. Vá anotando esses artigos, Constituição Federal, competências STF, STJ, quórum da Constituição Federal, que eles sempre trocam nas questões, eu fui percebendo. Tenha essa visão estratégica quando você já tiver no estudo pós-edital. E o que você vai fazer com isso? Nos 15 dias antes da prova, vocês vão dedicar especificamente o seu estudo da lei seca para esses dispositivos. E ainda ali na última semana, dentre esses dispositivos que você veio anotando, né, desde a publicação do edital, coloca uma estrelinha naqueles que são ainda mais relevantes. Como eu trouxe aqui de exemplo, o rol de competências do STF e STJ, que é muito cobrado. Coloca uma estrelinha para você revisar ainda no dia anterior à prova. Pessoal, existem cursinhos que são específicos de lei seca que vendem esse material no pré-prova, os artigos principais, não sei a nomenclatura que eles utilizam para ser revisado nos 15 últimos dias. É um serviço muito bom que vale a pena adquirir, mas o que acontece? Um cursinho, ele leva em consideração um universo geral, uma incidência de cobrança em provas, mas não leva em consideração a peculiaridade de cada um. E a gente sabe que cada um de nós tem mais dificuldade ou menos dificuldade num tema. Então, um artigo que para uma pessoa é muito difícil de gravar, a outra pessoa domina. Por isso que a todo o tempo do estudo, no momento pré-edital, no momento pós-edital, é importante que a gente seja autodidata, que a gente faça um raio-x de nós mesmos, que a gente identifique as nossas dificuldades, as nossas facilidades, essa análise estratégica, como se fosse realmente um especialista no seu estudo, ela é importante, não só importante, ela é primordial para a sua aprovação. Por fim, pessoal, e só para encerrar, como eu tô falando de pré-prova, um assunto que surge muito mas eu preciso, professor, estudar até o último dia da prova? Porque o que acontece? Muitos professores não orientam, mas entendem como positivo o aluno revisar ali, muitas revisões de véspera são justamente na véspera da prova. Acham interessante o aluno se dedicar ali nas últimas 24 horas, porque você vai ter uma memória recente importante na hora de fazer a prova, sobretudo nessas coisas que são mais decorebas. Então você chega na prova com a matéria mais fresca. Eu, pessoalmente, sou desse time, entendo como positivo você, até o último momento, estar revisando. Eu gostava, como concurseira, fazer dessa forma. Mas uma coisa que eu vi muito na prática, conheci várias pessoas que são prova viva disso. Não é regra. Tem alunos que vão ter um rendimento muito melhor se tirarem ali o último dia, os últimos 2 dias, para simplesmente relaxar. Não existe certo ou errado quando o assunto é esse desempenho pré-prova. Sabe por quê? Não adianta de nada você forçar a sua mente nas últimas 24 horas para gravar um conteúdo, para memorizar uma questão que é decoreba, se isso vai te gerar uma ansiedade, um desgaste emocional. Muitas vezes, na hora da prova, ter uma confiança, uma concentração, estar ali com seu psicológico bom, vai te fazer ter um melhor desempenho do que apenas dominar um conteúdo. Às vezes vai chegar uma alternativa que você não sabe do que se trata, nem se você tivesse feito ali um estudo de véspera bem focado sobre aquela matéria, você conseguiria acertar. O que vai te fazer acertar essa questão? É a tranquilidade, é respirar fundo, é não estar pressionado. E se você estuda até o último minuto, isso te gera um desequilíbrio psicológico, uma pressão, isso acontece com muitas pessoas, se afastar ali uns 2 dias antes da prova do conteúdo da matéria da pressão e ter uma atuação no momento da prova mais focada, mais calma, é que será o diferencial. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Continuo pedindo para vocês mandarem dicas de outros assuntos que você tem interesse. Pretendo ainda gravar uma dica de pré-prova discursiva, pré-prova oral, que acredito que também vai ser importante para vocês. E contem comigo, podem mandar qualquer dúvida aqui nos comentários. Até a próxima!